Bom dia, meus amigos, meus nobres colegas, irmãos. Hoje, dia 2 de junho, aproximadamente 10h40 da manhã. Então, bom dia a todos. Meu nome é Oclair, sou membro da Casa de Oração do bairro Retiro, aqui em Volta Redonda, e a pedido do nosso amigo Kiko, ele pediu para deixar uma breve mensagem com vocês aí do QG da Paz, que estão passando por este momento de quarentena, esse momento de reclusão, sem visita dos familiares, assim também como eu estou aqui também na minha casa, não podendo visitar meus familiares e nem recebendo também. A prudência nos recomenda que assim façamos para que em breve possamos estar de volta ao nosso convívio normal. E eu acredito que não se demorará muito, precisamos apenas de ter paciência. Mas isso não impede de que possamos estar tendo esse contato mesmo sendo virtual. E eu quero deixar uma breve palavra do Senhor que se encontra no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, creio que alguns de vocês já conhecem a história de Josué. O povo de Israel permaneceu vários anos preso no Egito e depois de lá aproximadamente 70 pessoas chegarem, ficaram aí quase 400 anos aproximadamente, um pouquinho mais de 400 anos, e alguns historiadores falam que lá se formou uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. E agora esse povo saindo do Egito através da liderança de Moisés, Moisés morre e Josué, um rapaz, ele ocupa o lugar de Moisés. Moisés foi um grande profeta e Moisés agora, ele, além de ser um líder espiritual, é um líder militar que vai combater os inimigos para poder o povo de Israel atravessar do Egito até Israel. E aqui Deus recomenda uma palavra de ânimo a Josué, de exortação. E diz o seguinte, Josué, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés, que ordenou, dela não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor,
teu Deus é contigo por onde quer que andares. Só até aí. Vamos também estar fazendo uma breve leitura no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. E aqui vai falando sobre a cura do criado de um centurião. Só para vocês ficarem a par, mais ou menos, do texto, essa palavra centurião, ela vem de 100. O que significa isso? Centurião era um comandante militar responsável por 100 soldados romano. Então, era uma pessoa que tinha autoridade, que tinha comandados ao seu poder, e aqui ele faz um pedido ao Senhor Jesus. E vamos estar lendo o que diz o texto. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados, as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Talvez você esteja pensando assim: o que no livro lá do Velho Testamento, falando da saída do povo de Israel do Egito, ou seja, nesse primeiro contexto, nesse primeiro texto que nós lemos, o povo de Israel estava sendo liberto de uma escravidão, e agora, no Novo Testamento, o povo de Israel está de novo sobre o jugo do povo romano. Ou seja, Roma, naquela época, no início da era cristã, ou seja, no ano 0, ano 1 que nós estamos vivendo, o povo de Israel, o povo do romano, era a maior potência bélica, tinha invadido Israel, e o povo de Israel estava sob domínio dos romanos. E o que o primeiro texto tem a ver com esse segundo texto? Vamos lá entender o que significa, qual é a mensagem que eu quero deixar com cada um de vocês, como também essa mensagem fala ao meu coração. Como já tinha dito anteriormente para vocês, que Josué, ele sucedeu, como diz a palavra do Senhor aqui, no versículo 1, do capítulo 1 de Josué, falando: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Ou seja, aproximadamente 2 milhões de pessoas, é muita gente. Um jovem liderando essa multidão. A terra que dou aos filhos de Israel. E aqui Deus reafirma para Josué o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E Deus fez uma promessa a
Josué dizendo o seguinte: toda a planta, toda a terra que pisar os vossos pés será tua. Mas Deus, ele impõe uma condição. Se a gente continuar lendo aqui no versículo 5, no 4, ele fala os limites, desde o deserto, Líbano, até o grande rio, rio Eufrates, a terra dos heteus. É interessante que eu lembro uma vez quando eu estava trabalhando em determinado lugar e um determinado colega meu falou: esse povo de Israel, ele é um povo que gosta de atacar as pessoas, né, de revidar. Eu falei: não, ele apenas está se defendendo. E se você observar, o único povo que é realmente dono de uma terra é o povo de Israel, porque Deus deu. O resto foi apropriação, né? A gente não encontra na Bíblia nenhum outro povo recebendo terra. Qual livro? Né? Foi a apropriação. Agora, aqui o povo de Israel não, eles receberam de Deus. Vamos encurtar um pouco essa mensagem para não se tornar muito demorado. Então Deus fala, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora, existe uma condição. Olha o que diz no versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Agora o 7. Olha de novo a condição. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Existe uma condição para que na nossa vida nós sejamos bem-sucedidos. Olha, diz aqui, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Versículo 8. Não cesse de falar deste livro. Que livro é esse? Esse livro é a Bíblia, essa palavra que nós estamos lendo aqui. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha o que diz o versículo 9, de novo. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, para você, para eu, para nós sermos bem-sucedidos, existe uma condição. Primeiro, meditar na palavra do Senhor, dia e noite. Não é que a gente vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, não é isso. A gente lê na parte da manhã, lê à noite, mas aquela mensagem ela tem que ficar no nosso coração. E toda a atitude que nós formos tomar, nós devemos pensar, se essa é a vontade do Senhor? Será que está certo o que eu estou fazendo? E faça uma oração rápida. Senhor, me dê sabedoria. A palavra do Senhor fala o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. E que sabedoria é essa? É sabedoria para tudo. Sabedoria para estudar, sabedoria para trabalhar, sabedoria para resolver um problema que nós às vezes não sabemos como resolver, e Deus vai te abençoar. Mas precisamos estar de acordo com a palavra do Senhor. Então vamos agora, para nós estarmos terminando essa breve palavra, em Mateus capítulo 8, versículo 5. Já lemos que é a parábola do centurião, que tinha um servo que estava doente e foi até Jesus e pediu que Jesus curasse aquele servo dele. E quando Jesus fala, eu irei contigo. E o centurião fala o seguinte, mestre, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. E eu sou um homem de autoridade. Eu digo ao meu servo, ao meu soldado, faz, ele faz. Vai, ele vai. Então eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Diga apenas uma palavra, e o meu servo será curado. E olha, interessante que no versículo 10, olha o que Jesus falou. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel era o povo de Jesus, ou seja, era a família, lá os compatriotas de Jesus. Eu não achei fé, mas num povo que é considerado um povo inimigo, um soldado, um capitão romano, ele teve mais fé do que os próprios familiares.
E Jesus, ele fala o seguinte, no versículo 11, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ou seja, os patriarcas, os pais da fé. E no versículo 13, olha o que Jesus disse. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então, para nós terminarmos, qual é a lição que nós aprendemos com esses dois versículos? Depende de mim e depende de você. Deus falou lá em Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, faz a tua parte, que a minha parte, aquilo que você não pode fazer, eu farei. E agora, olha o que diz aqui no versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Ou seja, Deus não falou, seja feito conforme o meu poder, porque o poder de Deus está ao nosso dispor. Basta simplesmente nós buscarmos. Quando Jesus falou aqui, vai, seja feito conforme a tua fé. Lá em Efésios, eu não vou ler para nós não perdermos muito tempo, Jesus falou o seguinte, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Então, a fé é minha e sua, ela é dada por Deus. Nós devemos pedir e, sendo assim, Deus vai fazer, porque já está lá, liberado. Basta apenas nós tomarmos posse. Então, que nesta manhã, que nós venhamos tomar posse dessas promessas. Vocês têm um objetivo, vocês estão aí procurando algo, e creio que vocês estão no caminho certo, e Deus vai abençoar a vida de vocês, mas depende de vocês. Não depende do Kiko, não depende das pessoas que estão apoiando vocês, mas depende exclusivamente de vocês, não depende nem de Deus, depende de vocês, porque Deus está com as mãos abertas para nos abençoarmos. Vocês que têm que tomar posse desse presente, e creio que em breve vocês estarão agradecendo a Deus e ajudando outras pessoas, assim que como Josué aprendeu com Moisés, era um rapazinho que estava sempre lá aprendendo. Em breve vocês estarão aí no QG da Paz, dando testemunho de vocês e ajudando outras pessoas a caminharem até a terra prometida que Deus prometeu a cada um de nós. Fique com Deus, tenham paciência e principalmente tenha fé e confiança em Deus. Fique com Deus, um abraço.